Apareceu o aviso aqui. Foi. Então, falar um pouquinho do Projeto Camaleão, né? Já que a gente não tem mais o videozinho do nosso vídeo novo, ainda não está pronto, do institucional. Nós somos de Porto Alegre, é uma ONG desde 2016 e a gente trabalha com pacientes com qualquer tipo de câncer, independente de condição socioeconômica ou gênero ou fase do tratamento. E aí a gente oferece os atendimentos virtuais, né? A gente está desde março do ano passado só com atendimento online praticamente, a gente tem muito pouco atendimento presencial. A gente tem alguns projetos específicos para tipos de câncer, como o Kit com Carinho para as mulheres com câncer de mama e o programa Adapta para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do nosso projeto, vocês podem entrar nas nossas redes sociais. Se quiserem mandar mensagem também com alguma dúvida ou quiserem perguntar aqui depois, fiquem à vontade. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Só que daí eu pego a cola porque a memória depois da químio não fica muito boa, né? A doutora Luciana Saavedra é médica de família e comunidade com área de atuação em medicina paliativa, coordenadora do Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do Grupo Hospitalar Conceição. Maria Paula Lopes Bandeira é advogada e criadora do Instagram @lenço-do-dia. Caroline Hesch, médica nefrologista especialista em bioética pela Unesco, membro do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição. Daniela Freitas Bastos, psicóloga e psicanalista, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ. Fabiana Henningen, falei certo? Falei. Farmacêutica, formada em 2001 pela URGS, mestrado em Ciências Farmacêuticas pela URGS também, farmacêutica da UTI do Hospital Conceição, preceptora do programa Atenção ao Paciente Crítico da Residência Integrada em Saúde e membro do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição. Então, sejam todos bem-vindos. Nessa noite geladinha aqui em Porto Alegre, a gente vai ter uma conversa bem especial sobre testamento vital, né, que é um tema que gera muitas dúvidas e muitas perguntas, né? E aí, então, a gente vai começar o nosso encontro com um vídeo da história da Ana Beatriz. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse depoimento dela, mas que a gente achou bem interessante para contextualizar um pouco do nosso bate-papo. Então, a Ju vai botar para a gente o... Aqui. Muito bem. Eu sou apaixonada pelo Game of Thrones. Apaixonada pelo Game of Thrones. E aí, quando eu soube que eu ia morrer, eu pensei, eu vou perder a última temporada do Game of Thrones. Gente, eu não vou saber quem é que vai ganhar a guerra. Não é possível. Deus está contigo. Eu digo, eu sei que Ele está. Eu tenho total confiança que Ele está comigo. Mas o que que houve? Eu digo, eu tenho câncer. Ela disse, mas hoje em dia todo mundo tem e fica bom. Só que ao ver a história, eu tenho bolsa de colostomia, eu tenho intestino curto, eu descobri 3 tumores. Ela disse, Deus fica contigo, minha filha. E me largou, tipo, o que que é isso? E aí eu vivi um movimento, quando eu consegui me apropriar dessa decisão, chega de procedimentos, me deu uma calma, de alguma forma. Eu voltei para casa de luto da minha morte. Poder olhar para a minha vida em 2000, quando eu fiquei naquele hospital, naquela UTI. E olhar para a minha vida hoje, eu digo, uau, eu amo a minha vida, eu amo o que eu fiz com a minha vida, eu amo tudo que eu vivi. Eu quero poder dizer, tô pronta, posso ir. Chega desse estresse de dizer, gente, eu preciso mais tempo, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso arrumar aquele outro, eu preciso arrumar aquele outro. Mas tu não pode desistir. Eu digo, eu não estou desistindo. Não estou desistindo. Mas eu não tenho condição emocional de... Para que é que tu quer operar o meu intestino se pode ser que eu fique sem intestino? Como é que eu vou comer? Eu quero ficar na vida, mas eu não quero ficar na vida a qualquer preço. Qual é o privilégio dessa experiência?
é ter feito tudo o que eu fiz nesses 17 anos para poder chegar ali e dizer, mesmo chorando, mesmo com a tristeza, mesmo com a frustração, saber que eu não estou dando errado, porque eu tenho esses tumores, e ao mesmo tempo me dei conta o quanto era importante eu começar a falar para as pessoas sobre esse jeito de olhar para a morte sem ser esse fracasso e essa coisa de não poder falar, de não poder tocar no assunto. Vira e mexe, as pessoas choram porque eu estou morrendo, né? Ah, a Bia está morrendo, está lá no hospital, não tem solução, vai morrer, eu já morri quase umas 7 vezes, pelo menos. Porque uma das coisas que eu fiz foi parar de usar cartão de crédito muito longe. Então, no máximo 3... No começo eu só fazia vista, agora eu estou fazendo em 3 vezes. E estou deixando o dinheirinho na conta e já avisando, ó. Se continuar, tem dinheiro para pagar a conta. Mas no começo eu disse, não posso mais usar cartão, porque eu não sei quanto tempo eu fico, né? Então... E é louco e é muito legal, né? Tem amiga minha que já disse que quando eu morrer não vai mais chorar, porque está cansada de chorar porque eu vou morrer. E eu não morro. Eu vivo esse conflito de vou para a vida, aí o meu corpo, pá! Aí eu me retiro, aí eu começo a melhorar, eu digo, não, vou voltar. Quando eu olho para esses 10 meses que eu tive de lambuja, que nem sei quanto tempo mais eu vou ter, mas enfim, 10 meses já se passaram, foram o coroamento dos melhores meses da minha vida. Eu tenho feito dieta há 17 anos. Que eu não posso comer isso, não posso beber aquilo, não posso aquele, não posso aquele outro, porque isso aqui faz mal, porque tira o glúten, porque tira a lactose. Passei 2 anos sem comer glúten e lactose e ganhei 3 tumores. Tudo que eu parei de comer nesses 17 anos, eu voltei a comer. Eu comi doce, eu comi pão branco, eu comi tudo aquilo que faz mal, que não serve para nada e que é bom. Vou pegar isso aqui. Tá lindo, né? Ó. Viva comer! Viu? Comida boa, né? Gente, o povo vai ver tudo que eu como. Isso vai depor contra mim. Vamos tomar um café expresso. Então a ideia é fazer um velório aqui nesse cemitériozinho aqui na igrejinha do Campeche, que é um lugar super fofo, bem querido, assim, bem caseiro. E depois leva o corpo lá para queimar as cinzas e aí eles façam o que eles quiserem, porque a mim só me cabe morrer, o resto eles que sabem o que querem fazer. Porque a última coisa que eu quero é ser daquelas mortas que dá trabalho, entendeu? Ai, tem que fazer isso, tem que jogar cinza não sei aonde, tem que não sei... Querem tocar violão, toquem. Querem chorar, chorem. Querem não fazer nada, façam nada. Não sei o que eles querem fazer. Porque uma das coisas que... Vocês já tinham visto a história da Ana Beatriz? Não? É muito inspirador, assim, ver o quanto ela se tomou à frente, né, da vida dela e disse, eu não quero mais fazer esse tratamento, isso daqui não está funcionando para mim, e foi consciente do que ela estava fazendo, né, não por uma rebeldia só de não querer mais fazer tratamento, mas escolhendo realmente como que ela queria viver, né. E isso eu acho muito inspirador, assim, eu já tinha visto o vídeo dela um tempo atrás, eu lembro que quando eu vi, eu senti um pouco assim de, mas como que ela desistiu? E hoje em dia tenho mais consciência de que não é uma questão de desistir, né? É uma questão de escolher mesmo. Então, queria começar a nossa conversa perguntando para a Caroline. Primeira pergunta, né? O que é testamento vital? O que a gente considera um testamento vital? Bom, gente, boa noite. Eu sou a Carol. Antes, só sobre o vídeo, ela infelizmente perdeu a última temporada mesmo, né, do Game of Thrones. Não perdeu muita coisa, né, para quem assistiu, mas foram vários comentários, assim, nos grupos, né, que a Ana Beatriz tinha perdido, né, essa temporada. Ela ia morrer de raiva se ela não morresse do câncer, se ela assistisse a última temporada. Que coisa, né?
Mas, assim, testamento vital, na verdade, assim, não é o termo que mais chama, e por isso a gente decidiu botar, né, na nossa chamada, testamento vital, mas no Brasil a gente prefere o termo diretivas antecipadas de vontade, né? A gente abrevia por DAV, né? Talvez vocês encontrem, se vocês forem procurar isso, com esse nome, diretivas antecipadas de vontade. Então, o que é isso, né? E por que isso se relaciona tanto com essa história da Ana Beatriz, né? Porque quando a gente em diretivas, em testamento vital, a gente, em geral, pensa em alguém que vai morrer, né? Mas, na verdade, é a decisão que o paciente tem de como é que ele quer viver, né? E como é que ele quer viver bem, mantendo a sua vida boa até o fim, né? Especialmente para aqueles momentos nos quais ele não vai poder mais decidir por ele mesmo. Então, um paciente, por exemplo, com uma demência, né? Não necessariamente apenas pacientes com câncer, né? Qualquer paciente pode fazer as suas diretivas, pode ter, né, essa reflexão, fazer essa reflexão. Então, para pacientes que sabem que em algum momento pode ser que a doença, né, os leve para um estado de coma, um estado que ele não consiga mais decidir por ele mesmo, o que ele gostaria e o que ele não gostaria que fosse feito com ele. Eu, por exemplo, sou nefrologista, eu trabalho com pacientes com doença renal crônica. Muitos deles, assim, que acabam entrando em hemodiálise, atendo muitos pacientes idosos, né, bastante idosos, nos quais a diálise não tem um benefício, assim, né, maravilhoso, assim, e muitas vezes pode piorar, inclusive, a qualidade de vida. Então, muitos pacientes fazem essa opção de eu não quero iniciar com hemodiálise se eu chegar lá, né, ou alguns com doenças já crônicas mais graves, né, eu não quero ser levado para uma UTI se eu piorar, né. A gente ouviu muito isso agora, talvez vocês tenham ouvido agora na pandemia, né? Então, pessoas com doenças crônicas, com doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas, que optam por caso eu pegue Covid, eu não quero ser entubado e ir para a UTI, né? Então, isso é a diretiva, né? É a expressão do desejo do paciente para o que ele quer que seja feito com ele quando ele não puder mais decidir por ele mesmo, né? Então, é um pouco do que a gente viu, né, nesse vídeo. Ela optou por eu não quero ir para a UTI se eu ficar pior, eu não quero que seja tentado mais uma cirurgia, eu não quero que seja feita mais uma quimioterapia, né? E também pode ser colocado coisas que eu quero que seja feito, né? Então, eu quero sim que, né, por exemplo, eu tenho uma filha que vai se formar e eu tenho uma doença grave e eu quero ficar viva por mais 6, 7, 8 meses para ver isso, né? Então, se eu ficar ruim, me levem, façam o que precisar para que eu possa chegar lá, né? Então, isso são as diretivas. E eu acho que quem vai poder falar melhor para nós um pouquinho, numa história prática, assim, é a Fábio, que está aí, né? A Fabiana, que faz parte do nosso comitê, e que vai poder contar para nós, não sei, Flávia, se a gente já pode abrir para ela, assim, se estava nos planos já. Sim. Para ela nos contar um pouquinho de como é que foi a história que ela teve na família dela, né? Uhum. Né? E que eu acho que é muito emblemática, assim, né, de tudo isso, assim, uma história muito bonita. Então, vou passar a bola para a Fábio. Vai lá. Tá bom. Essa situação aconteceu na nossa família já há alguns anos atrás, uns 6 anos, com a minha avó. Na época, ela tinha uns 86 anos. E falar um pouquinho dela, assim, para vocês saberem, ela era bem, apesar da idade já avançada, uma senhora bem saudável. Ela usava o medicamento para hipertensão, mas no geral ela era uma pessoa bem ativa, né? Bem à frente do seu tempo, assim, bem atualizada. Era uma pessoa muito, muito legal, assim, de conversar, de estar junto. E muito presente da família, até porque a gente morava uma em frente à casa da outra. E teve um dia que ela, na casa dela, ela morava sozinha, e ela teve uma queda e sofreu uma fratura na perna. Ela foi para o hospital para fazer a cirurgia, e no transoperatório ela teve um AVC de grande extensão,
e acabou indo, então, depois da cirurgia para a UTI. E quando nós fomos, então, no hospital ver ela, então, indo para a UTI, acabou que tem essa questão de restrição de visita. A gente começou a entrar em contato com várias dessas situações, né? A gente viu ela imobilizada, ela estava ela teve esse AVC, deixou um lado do corpo dela todo paralisado, que era o lado contrário, inclusive, ao da perna que tinha feito a cirurgia. Então, tudo que ela tinha para... A fala dela também estava prejudicada, né? Com dificuldade para falar. Então, tudo que ela tinha, na verdade, era um braço disponível e esse braço ainda estava amarrado, né? Para não retirar a sonda da alimentação. E eu lembro que numa das visitas que eu fiz para ela usou a palavra, o pouco que ela conseguia falar, ela conseguiu dizer suporte. E apontou assim, mostrou, né, olhou para a bomba de infusão ali e falou suporte. Então, e fez assim que não queria. E nesse momento, então, de UTI, ela também falou, colocou uma questão que teria uma carta com um dos netos dela, né, e que é o meu irmão, e o meu irmão relatou que realmente ela tinha deixado escrito sobre vontades dela por o fim de vida, né? Para nós, assim, não era bem claro se aquela situação ali seria, até por não ter esse conhecimento médico e não ter sido em nenhum momento nos colocado com clareza de que realmente ela estava em fim de vida. A gente pensava, de repente ela vai ficar assim, né, nesse estado por muito tempo ainda. Mas como esse meu irmão que é médico, ele colocou mais claro para nós, não, é dessa condição para pior. Ela não vai melhorar, né? Mas isso não foi nos colocado muito bem assim pela equipe, né, com tanta clareza. E então ela falou nessa carta, e o meu irmão ele não tinha lido a carta. A gente leu neste momento que ela estava na UTI. A gente acabou lendo juntos, né? Ela escreveu em alemão, porque eu não cheguei a comentar no início, mas ela era de origem alemã. Ela, com 20 e poucos anos, ela veio para o Brasil logo depois ali da guerra e sempre morou aqui. Então, como é a língua que ela tinha mais facilidade de se expressar, ela acabou escrevendo uma carta de uma página, assim, e ali deixava muito claro que ela, em condição que ela não fosse mais reversível e que ela tivesse alguma deficiência cognitiva, que ela não queria de forma alguma ficar em UTI, receber tratamento que não fosse reverter aquela situação, né? Que ela aceitaria, sim, receber medicação para dor, para questão, assim, de ansiedade, mas não tratamentos que não fossem, que só fossem prolongar um pouco a vida e deixar ela naquela situação. Isso estava muito claro na carta. E também a primeira frase que ela coloca, assim, que eu achei bem interessante, que ela escreve assim: eu vejo a morte como um fim natural e parte da minha vida. E eu lembro de conversas que a gente tinha com ela em casa, que ela sempre trazia isso, até me surpreendia, porque eu até hoje não consigo ver tanto dessa forma, até por ser mais jovem, né? Mas ela sempre trazia muito essa questão de que a morte era como o nascimento, que era um processo que fazia parte da vida. Ela conseguia ver isso de uma forma mais, assim como esse vídeo que nós vimos também, que eu acho que é surpreendente como as pessoas conseguem ter esse pensamento, né? Mas eu acho que, enfim, depende da condição que ela está passando, né? Que é uma condição que eu, por exemplo, não passei. Então, acho que isso muda todo o pensamento depois. E então, nesse momento, nós lemos, né, a minha mãe, né, os netos, nós lemos a carta, e daí a gente estava com duas situações ali, uma de perder uma pessoa muito querida e muito presente na família, que é uma situação difícil, embora ela tivesse já idade avançada, é sempre uma tristeza, né, uma dor, assim. E também essa questão de que daí a gente foi levar a carta para a equipe que estava cuidando dela, porque a gente estava bem angustiada,
que nada do que ela tinha escrito na carta estava acontecendo, tudo bem ao contrário. E ela mesma estava bastante angustiada com essa situação, pelo pouco que ela conseguia se expressar, falar, movimentar, ela usava esse pouco de força que ela ainda tinha para mostrar que não era aquilo ali que ela queria, que estava tudo errado. E então nós levamos a carta no hospital para a equipe que estava cuidando dela. O médico já era o médico que acompanhava, um dos médicos que estava no hospital já era o cardiologista que acompanhava ela há alguns anos e que ela tinha uma boa relação e tudo, mas eles nem quiseram saber, assim, não deram muita importância, não foram conversas de corredor, assim, colocou a carta no bolso e ficou por isso mesmo. E isso começou a nos angustiar. No total, ela ficou uns 15 dias, assim, no hospital, a metade na UTI, depois a metade no quarto, né? Mas a gente chegou a tentar marcar também uma consulta com o médico para mostrar, conversar de novo. Ela coloca muito bem claro na carta que ela não aceitaria receber alimentação por sonda de forma alguma. Isso também é uma coisa que ela já tinha conversado comigo em casa, bem antes, assim, de acontecer qualquer coisa, né? Que ela citava, assim, que para ela comer, se alimentar, era uma coisa muito importante na vida e que a alimentação por sonda não faria sentido, né? Ela considerava uma tortura, assim, claro, se a pessoa realmente não tivesse, né, nenhuma chance de sobreviver. E daí eu até coloquei essa questão da sonda para o médico, conversei, e o que a gente escutava eram coisas do tipo, mas eu não posso deixá-la passar fome, não foi esse o juramento que eu fiz, coisas desse tipo. E aí, eu nessa época eu ainda não fazia parte do comitê de bioética, que foi onde eu comecei a escutar sobre diretivas antecipadas de vontade e me dar conta de que essa carta era uma diretiva antecipada, né? E naquela época eu nunca tinha ouvido falar, assim, nem testamento vital, nenhum desses nomes. Então, a gente tinha dúvidas, né? Se aquilo ali tinha um valor, porque estava escrito à mão, era uma carta que até estava em outra língua, em outro idioma, que daí a gente até pediu para uma pessoa fazer uma tradução, né? Que tinham termos difíceis, assim, termos diferentes, né, em alemão. E então várias dúvidas surgiram, né? Até que ponto que aquilo ali realmente poderia ser colocado em prática, e não estava assinada também, embora, aliás, não estava assinada, não estava, era datada, né? Não tinha uma data, mas tinha outros documentos juntos que ela colocou em relação às cinzas, assim, que tinha data e fazia uns 15 anos que ela teria escrito, né? 15 anos antes do falecimento. Então, assim, várias dúvidas surgiram e a gente estava, enquanto família, bem angustiado com a situação. Até que a gente pensou como eu sempre trabalhei em UTI, eu não tenho esse conhecimento, né? Mas eu tinha participado de alguns congressos de terapia intensiva e lembrava geralmente essas palestras de cuidados paliativos me chamavam mais atenção e eu acabava geralmente indo para essa área, assim. Então eu lembrei de um médico que falava lá e que eu tinha gostado, né, de escutar, e um colega tinha o contato, daí a gente fez e marcou uma consulta com esse médico, que ele é especialista em cuidados paliativos. E a partir daí mudou bastante a história, assim, porque ele foi até o hospital fazer a consulta, né, daí reuniu a família, e foi muito bom, muito tranquilizador aquele momento, porque ele sentou com todos juntos, e eu lembro também de que foi assim, que fez muita diferença, que ele pediu daí um lugar para a gente. Primeiro ele perguntou se a gente queria se reunir ali no quarto mesmo na presença dela, ou se achava melhor em outro lugar. Daí a minha irmã ficou com a minha avó no quarto e a gente foi para uma sala. E daí eu lembro até que no caminho para a sala, uma pessoa do hospital disse, eu tenho uma sala, mas não tem cadeira. E ele até disse, não, cadeira tem que ter, né? E daí aquilo ali foi um alívio para nós, que nós pensamos, enfim, alguém vai sentar para conversar conosco, né? E ali ele colocou, assim, pela primeira vez a gente escutou
não do médico da família, mas da equipe que estava cuidando dela e de quem avaliou ela, dizendo, não, realmente é uma situação irreversível, e realmente ela está, né, falecendo, está morrendo, e isso não vai levar muito tempo, é algo breve, né? E nesse momento que ele foi lá, ela já estava no quarto, né? Não estava mais na UTI. Mas foi uma conversa, assim, que eu acho que foi muito boa no sentido de tranquilizar a família, de realmente deixar claro o que estava acontecendo, né? Se tinha qual era o prognóstico, assim, daquela situação. E ele se preocupou em saber, né, se todo mundo envolvido estava, as principais pessoas ali da família dela estavam presentes, né? Quem era ela, conhecer um pouco da vida dela. E por que que a minha avó era separada, né? Mas ele perguntou em relação a isso, para saber que o ex-marido não estava ali, os dois filhos estavam. Então foi uma conversa assim muito tranquilizadora. E ele explicou para nós, né, principalmente para minha mãe que tinha dúvida em relação a isso, que se ela não usasse a sonda nasoentérica para se alimentar nesse processo de morte, que ela não ia sentir fome, que isso não ia trazer um sofrimento para ela, que era uma preocupação da minha mãe, então que daria para, digamos assim, respeitar, né, algumas das vontades dela que estavam ali escritas. E colocou também que ela nem precisaria estar no hospital, que ela poderia ir para casa, que a gente teria condições de dar conta dos poucos cuidados que ela precisava. Mas acabou que naquela noite, ele foi lá no final do dia, e naquela noite mesmo ela acabou falecendo. Então, até nesse dia que ela faleceu de madrugada, daí na tarde eu tinha passado a tarde com ela, e ela ainda recebeu a última dose do antibiótico, que naquele contexto já não fazia mais sentido, né? Até eu lembro, assim, de uma situação no meio da tarde, a dose da profilaxia de tromboembolismo, lá um medicamento, a picadinha que dão na barriga, ela também fez assim, que não queria, sabe? Então, na verdade, assim, só o que ela queria era ficar perto da família, né? E eu penso, assim, também como uma profissional da saúde, né? Eu sou farmacêutica, acho que todo mundo na equipe, fono, nutricionista, médico, físio, enfim, todos, técnicos de enfermagem, acho que todos os envolvidos estão realmente preocupados em fazer o melhor para o paciente, em cuidar, não que estejam fazendo um mal, né? Acho que não é isso. Mas o que angustiou é que naquele momento não era. Acho que ninguém se deu conta ou parou para pensar. E foi difícil de colocar isso, qual era a vontade dela, né? O que ela gostaria. Eu lembro também na UTI, ela pediu suco de maracujá, o dia que ela caiu, ela tinha deixado uns maracujás dentro do forno lá, que ela ia fazer um suco, e ela disse que estava assim, com muita vontade de tomar aquele suco de maracujá, só que não podia, né? Porque pode aspirar, enfim, estava só com alimentação por sonda. Então, realmente, tinham as vontades, né, de não estar na UTI, talvez não fizesse mais diferença, né? Ela não estava precisando de nenhum suporte, assim, ela não chegou a precisar de ventilação mecânica. Então, teve toda essa questão, né, dessa angústia de como lidar com essa vontade dela. E naquela época, a gente também, a família não tinha tanto conhecimento. E uma coisa que eu acho importante nessa questão é que talvez ela devesse ter conversado com o médico dela durante as consultas, como era um médico que já acompanhava ela, seria interessante ela ter levado essa diretiva antecipada para conversar com o médico e naquele momento, né, se não concordasse ou se daqui a pouco ela tem a opção daí de trocar de médico se não houvesse uma concordância, né? Ou mesmo ter conversado também com a família. Na verdade, a diretiva antecipada ficou guardada e só nesse momento que a gente acabou lendo.
Mas, Fabi, eu acho que é uma das coisas que tu coloca ali, que eu acho que está no cerne, assim, dessa questão das diretivas, são os valores da pessoa, né? Eu acho também, quando tu leste para nós a carta que a Fabi nos mostrou, né, em vários outros eventos, assim, do Comitê de Bioética, a carta na íntegra, assim, e essa primeira frase é muito realmente impactante, né? O que ela considerava, né, significativo para a vida dela, o que tinha valor para a vida dela, né? O que ela queria manter até o fim, né? E eu acho que essa coisa do suco de maracujá tá nisso também, né? Assim, o que fazia diferença real, né? Então, acho que isso é muito emblemático, assim, nesse caso da tua... E acho que foi um grande aprendizado, né, para vocês como família e certamente para os profissionais que acompanharam, né? Porque a gente, se imagina se os profissionais não têm conhecimento do que é a diretiva antecipada, o que é o testamento vital, é claro que a sociedade como um todo também não tem, né? A gente tem um despreparo, né, para lidar com isso, né? E para aceitar essa questão de que, tipo, essa outra frase, né, do médico que tu cita sempre também, que, eu fiz um juramento, né? Para ser bem sincera, eu não me lembro nem do que tinha no juramento que eu fiz. Mas são frases que ficaram, assim, bem marcadas na minha cabeça, que daí eu mesma ficava em dúvida. Claro, porque tu também fez um juramento, né, como farmacêutico. Será que eu tô Provavelmente fazendo? tu também não lembra, mas tu também fez, né? E será que a gente está indo contra, né? Mas isso, assim, só para... Prometo que eu não vou falar muito dessa vez, que eu sempre falo um monte. Mas a única coisa, assim, que eu queria trazer, que é algo que eu trago nas aulas de bioética sempre, que eu acho que é bem emblemático, assim. Os gregos, eles tinham duas palavras para descrever vida. Eles tinham zoé, que era a vida zoológica, a vida biológica, né? A vida nua, como dizem alguns filósofos, e o bios, que era a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, né? E quando a gente faz um juramento, a gente faz um juramento de proteger a vida, mas qual vida, né? Qual vida a gente está protegendo, né? Que vida o nosso paciente quer que a gente proteja, né? Então a gente tem que se perguntar isso. E eu acho, né? Nós somos pacientes, né? Ou seremos, ou já fomos. Eu acredito que a vida que a gente quer que seja mantida até o fim é a vida boa, né? É a vida que a gente escolheu viver. E a diretiva, eu acho que essa é a definição, né? São os valores, o que faz sentido, né? E o que eu quero que seja mantido até o final. O que define a minha dignidade, né? O que me define como pessoa. Então, acho que isso que é importante, né? E essa história, Fábio, é maravilhosa. Eu adoro cada vez que eu escuto, eu sempre me emociono. Caroline, eu queria falar sobre o que vocês estão falando, porque vocês estão falando de alguma coisa muito importante, vocês estão falando da singularidade de cada um, sabe? E como é difícil o profissional, o familiar, sabe? Quem está ali diante de quem está morrendo, conseguir não imaginar como que seria esse lugar e querer fazer o melhor por essa pessoa baseado nos seus valores, como você está falando, sabe, Caroline? A pessoa ela vai cheia dos seus valores e do que ela esperaria se ela estivesse naquela posição, o que fizesse por ela. Então, ela vai fazer o melhor pelo outro, sim, mas o melhor baseado muitas vezes no que ela acredita ser melhor. Então, essa boa vida que você está falando é uma boa vida que tem que ser uma boa vida para o protagonista daquela morte, que é quem está indo, né? Quem está morrendo. E, assim, que lindo te ouvir, Fabiana. Que lindo, você encontrou um paliativista que conseguiu dar esse lugar de singularidade para vocês, essa voz, ele validou o que vocês estavam dizendo, ele ouviu sua avó, ele ouviu vocês, ele deu tempo de validar, ele deu tempo ainda de fechar antes dela partir. Eu achei tão bonito, sabe, isso, né? Vocês conseguiram ter paz e tranquilidade antes dela partir, isso é lindo. Eu acho que... Trancou? Que a Luciana trancou, né? Tá trancado para vocês? Acho que sim.
Mas então, eu acho que tem uma grande questão aí atrás disso tudo, que é o nosso medo de falar sobre a morte, né? Uhum. E isso, na verdade, eu acho que nos traz mais dificuldades do que benefícios, né? Porque a gente não fala sobre a morte até a morte estar acontecendo. E aí a gente tem que adivinhar o que é para fazer e fica um peso para a família, muitas vezes, de ter que decidir se vai continuar, se não vai continuar. Para o paciente, imagino que seja uma angústia também ver as coisas acontecendo e não poder refletir. E é um assunto que a gente traz, assim, muitas vezes no Conversas Abertas, traz muito esse tema da morte, para a gente poder ter uma boa morte, né? Que eu acho que isso é também a diretiva antecipada de vontade, é tu poder decidir algumas coisas que vão te trazer conforto para que tu possa ir mais tranquila e a família mais tranquila, como a Fabiana colocou quando conversou com o paliativista, aliviou um pouco o peso, né, da família decidir aquilo e se está correto e o medo de que a pessoa sofra, né? Então, é uma urgência que não tem necessidade de ser urgente, né? exatamente. Porque a sociedade não aprende a lidar com a morte, né? Somente com a gravidez, com a vida e tudo mais. Mas as diretivas antecipadas de vontade são uma fonte inesgotável, né, de preservar essa autonomia do paciente, as vontades do paciente, né? Então, essas conversas, né, que a gente conversa cada vez mais sobre racismo, sobre homofobia, né, sobre machismo, sobre feminismo, mas por que a gente não fala sobre a finitude? Né? Parece que a gente atrai a morte, e não é isso, né? Eu sou paciente oncológica há mais de 10 anos, né? Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2011 e fui diagnosticada com câncer de mama metastático em 2016. Então, por mais que a gente tenha essa esperança, né, em se curar, em se tratar, né, em ter a doença estabilizada ou de não ter doença e tudo mais, mas isso não invalida, né, o fato de que todo mundo vai morrer, né, e que a gente, como paciente oncológico, né, a gente corre quanto tempo. E por isso que é importante conversar com quem vai ser a nossa porta-voz, né, quando a gente não estiver mais aqui, quando a gente não puder mais falar. Então, essas diretivas antecipadas de vontade, a gente não tem uma forma, né? Eu sou advogada, a gente não tem uma forma prescrita em lei para isso. E quando a gente fala em testamento vital, se confunde muito com testamento relacionado aos bens e tudo mais, mas não é isso, né? É justamente essa preservação da autonomia, né? Quando a gente não puder mais falar. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente sempre fala negativamente, ou seja, não quero isso, não quero aquilo, não quero que seja feito dessa forma, né? E eu entendo, né? Eu acredito que seja importante dizer também o que eu quero, né? Eu quero que seja feito dessa maneira, né? E eu acho que com essa pandemia do coronavírus ficou todo mundo na mesma página. E a gente, né, também pode mudar de ideia a todo momento, né? Se a gente quer ser entubado, se a gente não quer ser entubado, se a gente gostaria de ir para a UTI, se não gostaria, enfim. A gente tem essa possibilidade de mudar de ideia, né, sempre. E o testamento vital permite isso, né? Porque a gente é um ser mutante. Então, eu fiz há alguns anos um testamento vital, mas para mim pode não mais fazer sentido hoje, né? E aí eu posso mudar. Como não tem uma forma prescrita em lei, até num papel, uma sacolinha de pão pode ser feita a diretiva antecipada de vontade, né? O testamento vital. E por isso que é tão importante também conversar com o médico, né? Quando a Fabiana estava falando,
eu achei super importante isso, né, de colocar no prontuário, porque a gente vai dar essa autonomia que a gente deseja, né, que tudo que a gente tem é essa autonomia, mas essa liberdade para o médico agir também, né, como a gente gostaria que ele agisse. E a gente fala muito em medicina centrada na pessoa, medicina personalizada e tudo mais, mas a gente fala em relação ao tratamento, né? E não em relação à morte, não em relação ao processo ativo de morte, né? Quando a gente está morrendo, é necessário ter o que é importante para a gente ser preservado. Então, essa carta que a avó da Fabiana escreveu foi super importante, né? Porque, né, mesmo nos últimos momentos, né, ela pôde ser escutada, né? Como ela gostaria de ser tratada. Foi essencial isso que a Daniela falou, né? Que é baseado no valor da pessoa, né? Nos valores que são importantes para o paciente, para aquele que está em tratamento, para aquele que está morrendo. Porque a gente também tira esse peso, né, das pessoas que amam a gente, né, de agirem conforme eles gostariam, né? Não é como o paciente gostaria, é como as pessoas que nos amam gostaria que fosse tratado. Então, escrever é importante, né? Mas mais importante ainda é ter essa liberdade para conversar, né, com as pessoas que a gente ama, né? Que seja... tem um projeto chamado A Morte no Jantar, né? Mas, assim, é super interessante porque a gente precisa que a morte seja uma conversa corriqueira, né? Normalmente eu converso... Normalmente é no domingo à noite, né? Que a gente já está mais relaxado e tudo mais, e eu converso com meu marido sobre isso, né? Sobre o que é importante para a gente, né? O que a gente gostaria. Por exemplo, né? Quem a gente gostaria que celebrasse a nossa missa de 7º dia, como a gente gostaria de ser enterrado, se a gente gostaria de ser cremado ou não, onde é importante para a gente que ocorra essa cerimônia. E na pandemia, né? Muitas vezes isso partia de mim, ou das minhas ideias e tudo mais, mas na pandemia a gente trocou áudios um com o outro, né, para que isso ficasse registrado de alguma forma, né, o que a gente gostaria se a gente fosse, se a gente pegasse o coronavírus e tudo mais e que a gente precisasse ser hospitalizado, né? Como o acompanhante é muito limitado, né, e principalmente se a pessoa precisar ir para a UTI, né? Quais são essas escolhas importantes, né? Essas decisões que precisam ser tomadas. Então, a gente trocou, né, esses áudios para que a gente também tivesse essa vontade respeitada. E assim, precisa ser leve, né? A gente quer que seja leve. Eu lembro, assim, que nesse áudio eu falei até para meu marido, assim, como... né, o enterro é restrito, se eu morrer de coronavírus, né, faça desse jeito e tudo mais, mas, e assim, quando passar a pandemia, vocês vão me visitar e depois vão sair para almoçar. Então, assim, a gente precisa que seja leve, porque a gente celebra o nascimento e por que não celebrar a morte também, né? Não é a banalização da morte, mas, assim, é como a gente gostaria de viver até lá, né? Porque a morte é um fato e que vai ser para todo mundo, né? Saudável ou não saudável, né? Então, se faz necessária essa conversa com a gente, com quem a gente gosta, né? E eu digo sempre para minha irmã, escute Rodrigo, né? Rodrigo é meu marido, quando eu estiver em processo ativo de morte, porque ele sabe todas as minhas escolhas, né? Eu entro no consultório do meu médico, né, do oncologista, perguntando para ele, né? Eu disse, doutor, eu estou morrendo. Ele disse, não, ainda não. Eu disse, quando eu tiver, me avise, porque eu quero que seja, né,
que seja um momento bem vivido também, porque a gente pode viver a morte, né? E a gente aprende a viver, a gente aprende a querer mais, mas eu aprendi também a morrer, né? Porque em 2018 eu perdi uma amiga muito querida, que foi a Renata, e as escolhas que ela fez, né? E ela fez também uma bucket list, né? Que é uma lista do que fazer antes de bater as botas, né? E eu costumo dizer que eu aprendi a morrer com ela também, né? Porque são coisas simples que podem constar nessa bucket list. Por exemplo, comer um sushi ou comer um estrogonofe de alguém que se ama, né? Ou de ter conforto, de não sentir dor. E assim que deve ser, né? Que eu acho que deve ser, que eu acredito que faz sentido para mim, né? Eu digo que a arma está apontada para todo mundo, né? Mas com os pacientes oncológicos está apontada e engatilhada. Então, a progressão da doença, no meu caso, é inevitável. Eu vou morrer fatalmente disso, mas eu quero estar viva quando eu for morrer, né? Então, que sejam as minhas escolhas, né? Que sejam as minhas vontades. Para mim, pelo menos, isso faz muito sentido. Eu fiquei pensando no que a Maria estava falando, que na verdade é a nossa realidade hoje em dia, na questão dos paliativistas, né? A gente conversa diretivas antecipadas, na verdade, normalmente eu costumo conversar na primeira consulta. Na primeira consulta eu começo a perguntar para a paciente o que tem sentido, até quando a vida dela tem sentido, o que dá sentido para a vida. E eu não costumo perguntar se quer ser entubada, se quer ir para UTI, eu não pergunto nunca isso para os meus pacientes. Mas a partir do que o que é sentido na vida deles, que a gente define o que vai ser feito a partir dali. E o que eu sempre falo, já normalmente na primeira consulta, e hoje em dia eu atendo pacientes em cuidados paliativos, mas eu também sou médica de família, então eu atendo pacientes que não estão em cuidados paliativos, eu acabo conversando hoje em dia com eles, independente da doença. Eu chamo a família a partir do que tem sentido e converso com a família naquele momento e digo, olha, como já aconteceu, uma paciente que disse assim, olha, a minha vida tem sentido enquanto eu puder limpar a minha bunda. O dia que alguém tiver que limpar a minha bunda, não tem mais sentido para mim. Então, chamo a filha, conversamos, eu auxilio, porque às vezes é muito difícil um paciente conversar com a família sobre o que ele quer, porque toda vez que ele vai falar sobre algo da morte, a família diz, não, vai dar tudo certo, não te preocupa, você vai ser curado. Então, eu chamo a família junto e facilito essa conversa. Muitas vezes eu digo, olha, a tua mãe me contou que para ela tem sentido até esse ponto. E aí, a partir desse ponto, a gente não tem mais sentido. E aí, nessa conversa que eu já conversei há um tempo atrás, quando chega no momento de final de vida, eu já conversei com aquela filha sobre aquele valor. Então, eu vou relembrar para aquela família um valor que já foi conversado há muito tempo, que daí é muito diferente. E isso tira um peso em cima da família, porque é muito difícil para a família ter que decidir o que vai ser feito. Acaba tirando um peso e o valor, ele é mais real, né? Porque não é a hora que eu estou morrendo de falta de ar que eu vou decidir se eu quero um tubo ou não. Porque a hora que eu estou desesperada com falta de ar, eu quero um tubo, se for isso a única coisa que o médico puder me dar para melhorar. Agora, se eu já conversei isso, já foi definido, quando eu chegar nesse momento, as coisas vão ser mais calmas, vão ser mais tranquilas. Então, por isso que é importante, sim, conversar com o seu médico e é importante, sim, conversar com a sua família. O que não significa que eu não vou chegar na emergência e por mais que a família diga o que tem que ser feito, o colega não vai chegar e não vai entubar e não vai levar para UTI.
Mas mesmo que ele faça isso, se a minha família, se meu médico de confiança sabe disso, é possível contornar e desfazer o que não devia ter sido feito. E até eu vou dizer uma coisa que hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos, eu trabalho num baita de um hospital, que quando os meus pacientes, é tudo muito bem definido, mas quando eles chegam na emergência, o emergencista nem sempre consegue ler o prontuário, consegue definir. No início eu ficava muito braba, até a Ju que trabalha comigo, eu ficava furiosa, mas que droga, por que esse médico fez isso? Por que esse médico não respeitou? E aí, trabalhando lá, hoje em dia, eu cuido do paciente, da família e cuido da equipe de saúde. E aí, às vezes eu chego e quando eu escuto este médico que fez isso, era a única coisa que ele sabia fazer naquele momento. Então, naquele momento, ele não foi ruim. Ele deu o seu melhor. A única forma que ele sabia de tratar uma dispneia era entubar aquele paciente. Ele não fez porque a forma como ele aprendeu de cuidar e a forma com que as faculdades nos ensinam ainda são assim. É salvando vidas a qualquer custo. Então, o que hoje em dia eu faço? Eu escuto esse médico ao invés de julgar e tento ensinar para ele uma maneira diferente de tratar a dispneia que não entubando e levando para a UTI. E aí, através dessa escuta e não só julgamento, e eu julguei muito, eu consegui ver muitas mudanças hoje em dia na emergência. Porque às vezes é muito fácil nós, como paliativista, culpar os outros profissionais que eles fizeram tudo errado. Mas a gente não aprende na faculdade a falar sobre más notícias, a gente não aprende na faculdade a conversar sobre morte, a gente não aprende a escutar paciente. Então, não, pelo contrário. Tanto é que hoje em dia eu falo, quando chegam para conversar más notícias com a família, perguntando: você quer que entube, quer que leve para a UTI, você quer que faça o quê? Eu falo uma coisa que a Luciana Dadalto fala muito: isso não é um cardápio, não é um restaurante que a gente vai chegar para a família e dizer o que você quer. Você quer um tubo ou quer uma UTI ou não quer um tubo? Não é dessa forma, que dessa forma eu estou jogando uma responsabilidade que é minha para cima de uma família que para o resto da vida vai se sentir culpada. Porque nos cuidados paliativos a gente cuida da família no luto depois. E todas as vezes as decisões que a família toma, elas progressam. Então, acho que são coisas bem importantes da gente justamente pensar, né? Então, eu sempre falo. E a gente não tem que pensar em diretivas antecipadas, a gente com uma doença crônica incurável. A gente sempre fala a gente pensa em diretivas antecipadas. Para mim, hoje, que sou uma pessoa saudável, que não tenho doenças. Aparentemente, eu não tenho nenhuma doença que vai me matar no próximo ano. Mas, na verdade, eu não sei se eu não vou sofrer um acidente, se eu não vou levar um tiro, se daqui a um mês eu não vou descobrir um câncer terminal. Então, eu converso de diretivas antecipadas com a minha família no meu dia a dia. E não é fácil. Eu trabalho com cuidados paliativos e o meu marido diz: não quero conversar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falando, hoje em dia ele já sabe o que ele vai fazer. Ele, a minha mãe, minha irmã, ou seja, são pessoas que vão definir o que vai acontecer, o que eu quero que seja feita no meu momento final. Eu não vou esperar eu ter uma doença incurável para decidir o que eu vou fazer, eu já sei desde agora. E eu sempre digo que às vezes a gente fala de botar diretivas, às vezes de ficar gravada no prontuário, tem lugares que já aparece, às vezes depende, porque as diretivas elas não são definitivas, elas podem ser mudadas a qualquer momento. Eu sempre falo assim, antes de eu ter filho, eu não queria ir para UTI, eu não queria ser entubada, eu não queria, em hipótese nenhuma, ficar em cima de uma cama tetraplégica com alguém limpando a minha bunda. Não queria. Hoje em dia que eu tenho 2 filhas pequenas, enquanto eu puder me comunicar com as minhas filhas, a minha vida já não vai mais ter sentido, eu já talvez não queira mais ficar. Ou seja,
as diretivas, elas são de acordo com o meu momento de vida, na qual momento de vida que eu me encontro. Então, não é porque a fulana me falou isso no primeiro dia, que daqui a 2 meses a fulana não mudou de ideia e não decidiu que não é mais aquilo. E eu preciso aceitar que ela tem toda a liberdade de mudar, porque as diretivas, elas não são nunca definitivas, elas mudam de acordo com a pessoa. E mudam de acordo com a doença também. Por quê? Porque eu posso não querer ir para uma UTI ser entubada num caso de um câncer terminal. Mas, de repente, se eu peguei uma pneumonia que é curável, pode ser que eu queira ir para a UTI, seja entubada, e essa minha pneumonia seja tratada. Então, essas coisas a gente tem que pensar. Um próprio paciente oncológico, pode ser que eu diga, não vou para a UTI. Mas, às vezes, ele pode ir para a UTI, ficar numa ventilação não invasiva e melhorar e voltar para o quarto, sem ser algo invasivo, sem ser algo que vai infringir as coisas que para ele faz sentido. Então, por isso que as diretivas, às vezes, quando a gente faz simplesmente um documento de não quero ser entubado, não quero para UTI, eu não estou contemplando toda a singularidade daquela pessoa. E isso a gente só constrói com muita conversa, com muita escuta. Pois é, Luciana, eu acho que isso tu está trazendo diretiva, ela formado, quando a gente fala em consentimento, são processos, né? Não é simplesmente, eu vou sentar agora e isso aqui é o que eu vou, né? O pacto de sangue que eu vou escrever e é a minha verdade absoluta. Na verdade, elas são uma reflexão e que tem que ser constante, né? Por isso que elas mudam, né? Porque se a gente, e eu acho que é isso também que a Maria trouxe, né? Da necessidade da gente pensar sobre a morte, falar sobre a morte. Eu acho que a gente começar a pensar nas diretivas é essa reflexão, né? É a gente poder se permitir se abrir para isso, né? Para essa possibilidade, que não é só uma possibilidade, é uma realidade que todo mundo vai chegar lá, né? E refletir, né, sobre isso. Inclusive, viver melhor, né? Eu acho que se a gente... é uma possibilidade também, né? A gente refletir sobre as diretivas, né? É como é que eu quero efetivamente viver e viver bem, né? Então, acho que é um processo de reflexão, acho que a gente deveria aprender isso, não na faculdade, eu acho que na escola, né, assim, começar a pensar sobre essas questões, assim, né, lá atrás, na família, né, e acho que isso também que a Fábia, o caso, né, da avó da Fabiana trouxe, eu acho que para a família, depois ela pode falar um pouquinho mais também para nos contar sobre isso, nem sei se ela, já perdi a Fábia no meio de tudo. Tô aqui. Tô aqui, Carol. Isso, sim. O quanto que isso impactou, né, para essa família, né, e para suas próprias escolhas, né, vivenciar, né, isso numa pessoa querida, né, porque uma questão que eu acho que também a Luciana pode falar, mas quando a gente consegue construir isso com o paciente, com a família, e a gente acompanha isso até o final, para o profissional, enquanto profissional, é tão gratificante a gente ver isso, né, o paciente poder viver a sua morte da forma que ele, né, se enxergava, né, tendo seus desejos respeitados, e a família estando apoiada, né, para dar esse suporte para o paciente, né. O luto é muito mais facilitado, assim, depois, e para o profissional é algo muito gratificante, assim, a gente poder saber que tu seguiu o que era importante para aquela pessoa, né? Que foi uma pessoa completa, íntegra, até o seu final, né? Isso é muito bonito. No caso dela, eu acho que chegou um pouco tardio esse apoio dos cuidados paliativos. Acho que, como ela acabou falecendo, até a gente ter essa ideia, né, de buscar um médico especialista nessa área. A gente vinha também fazendo várias tentativas, né? Ele mesmo, esse médico, orientou que a gente procurasse o grupo de cuidados paliativos do próprio hospital. Então, a gente fez isso antes, mas também não teve, assim, o apoio que a gente esperava.
Então, acho que para ela acabou chegando tarde, de certa forma, mas para a família foi bastante um alívio, né? Um alívio grande, foi bastante confortante, assim, essa ajuda. E o que a Flávia também comentou, dessa dificuldade de falar sobre o processo de finitude, a gente esbarra muito na nossa cultura, né, que tem toda essa crença, esse tabu referente à finitude. E eu sou psicóloga residente numa unidade de oncohematologia, e aí vai de encontro também o que foi falado no sentido de que essa construção, quando ela é feita antes do paciente estar internado, estar numa condição em que a sua saúde, né, está posta ali, é o que possibilita realmente uma reflexão mais racional, né, que o emocional não está tão forte, porque no momento em que a gente vê o familiar ali internado, tendo sintomas, sofrendo em alguns momentos com isso, é muito mais difícil você poder tomar decisões, né? Como no caso da Fabiana, ela até comentou, aí chega aquele momento em que eles leram uma carta e a avó já estava hospitalizada, então já é um momento de grande vulnerabilidade que a família já está realmente emotiva, mobilizada nesse processo de cuidado, e aí é muito mais difícil de você conseguir até mesmo seguir as vontades desse familiar ali, né? Confesso para vocês, eu não sei se vocês já conhecem, tem um aplicativo de diretivas antecipadas que a Sociedade Brasileira de Geriatria fez e que é bem legal, e ele é bacana porque você pode compartilhar com o teu médico e com o responsável familiar, que vai ser o seu porta-voz, né? Então você pode ir alterando, que vai estar sempre ali. E também ele dá a opção de você imprimir, né, e ter isso contigo. Então, eu achei muito legal que, pelo menos, algo que a tecnologia pode facilitar, né? Ele explica o que é cada passo, ele explica, né, o que você pode colocar ali, enfim, é bem bacana. E eu tive experiências, assim, muito intensas dentro ali da unidade, com famílias que haviam tido essas conversas sobre finitude e que eu pude fazer esse acompanhamento do paciente, seguindo exatamente como ele queria que fosse, né? Em que a família conseguia ter essa conversa com o próprio paciente sobre as vontades dele, o que fazia sentido, e foi um processo tão bom de ser vivido, sabe? Tão leve de você poder ver que a pessoa viveu ali a sua vida e viveu esse processo de finitude de uma maneira saudável, realmente. E como todo mundo está falando, né? É um fato. A gente sabe que vai acontecer. Então, por que a gente tem tanto medo de falar e tem a crença de que se eu falar, eu estou atraindo, né, a morte? Então, é um processo importante de ser refletido muito antes, né? Que isso a gente possa cada vez mais trazer para as nossas conversas de uma maneira tranquila, de uma maneira natural, né? E eu entendo que os cuidados paliativos aí têm um papel sensacional, né? E tem ganhado cada vez mais espaço. A gente vê até mesmo em congressos, em eventos científicos, isso mais forte, mas ainda é muito complicado dentro de equipes médicas e até muitas vezes das equipes de enfermagem entender esse processo que cuidados paliativos ele precisa ser trabalhado junto com o tratamento curativo, né? Antes, a gente precisa fazer essa construção com a família e não só no momento em que a gente percebe que não há mais tratamento curativo, que a gente chama e faz o cardápio ali, que não é isso, né? Então, também há esse preconceito muito grande quando a gente fala de cuidados paliativos, quando a gente fala, né, que, por exemplo, ali no hospital, né, vai ser transferido para a área do cuidados paliativos, aí a família já entende que não vão fazer nada, né, estão abandonando, até o paciente muitas vezes, se a equipe não trabalha isso, se não é feito de uma maneira, né, correta, adequada, acredita que está sendo abandonado.
Então, o diálogo é a peça fundamental. E quanto mais a gente conseguir falar sobre isso com as equipes, com os profissionais, a gente também vai conseguir trazer isso mais para a comunidade, né? Mais para fora também. Tu sabe que a questão dos cuidados paliativos, eu sempre falo, os maiores preconceituosos com os cuidados paliativos são os profissionais da saúde, não são os pacientes. Porque quem encaminha e vários lugares para cuidados especiais, suportes especiais, quem dá vários outros nomes são os colegas, os profissionais da saúde. O paciente, quando chega para a gente, ele não tem esse preconceito. Então, ou quando ele vem com preconceito, é porque alguém profissional da saúde, quando falou, incutiu o preconceito nele. Exatamente. Semana passada, acho que tem uns 15 dias mais ou menos, uma profissional de saúde que faz a minha quimioterapia, aí falou, eu perguntei para uma determinada pessoa, e aí essa pessoa, essa profissional falou, ela já está em cuidados paliativos. E assim, ela morreu no mesmo dia. Poxa, ela já está, não, ela devia estar há muito tempo, né? Assim, com esses cuidados, com essa camada extra de conforto, né? Com porque muitas vezes se confunde o tratamento paliativo, né? Que é aquele que não tem intuito curativo, né? Com cuidados paliativos. Que cuidados paliativos é para qualquer doença ameaçadora da vida. Então, mesmo que tenha intuito curativo e tudo mais, a gente não pode confundir, né? Porque esse conforto todo mundo merece, né? Todo mundo quer, né? Os cuidados paliativos são para ser desejados, né? Não para ser rejeitados. Dizer, Maria, que, por exemplo, diabetes e hipertensão é cuidado paliativo. Isso. Eu não curo essas doenças. Então, por que a gente tem tanta dificuldade, né, de entender que as doenças, elas não necessariamente vão ser curadas, muitas delas a gente vai ter que viver com elas, né, e doenças terminais a gente vive com elas também, né, então a gente precisa acabar com essa ideia, né, de que o cuidado paliativo é para o dia anterior à morte, né. Isso. E eu estou atendendo agora uma paciente que tem neoplasia de mama metastática há muitos anos, uma neoplasia de endométrio diagnosticada o ano passado, sendo acompanhada há anos dentro do hospital, e ela internou para mim agora porque ela fez uma insuficiência renal, e quem pediu a avaliação dos cuidados paliativos fui eu. Tipo, depois de muitos anos sendo acompanhada, né, com neoplasias já fora de perspectivas curativas, mas, tipo, né, qual é o nosso medo, né, de encarar isso, né? É uma especialidade que tem tanto a nos acrescentar, né? Então... Eu gostaria de trazer dois exemplos, né, que eu vivenciei. Né? Primeiro, em 2016, quando eu fui internada, porque eu tive uma infecção bacteriana, e aí eu precisei ir para UTI. Eu não ia morrer, provavelmente eu não ia morrer dessa infecção, mas eu precisava ir para UTI para ser melhor avaliada e tudo mais. Então, eu não precisei de nenhuma intervenção profunda, né? E aí eu recebi alta e tudo bem, né? E no ano passado, né, uma pessoa que eu conheci, ela estava em processo ativo de morte, né? E a mãe não sabia, né, se ela gostaria de ir para a UTI, se ela gostaria de ser sedada, né, no apartamento, né? Então, foi toda essa busca, né, por ela no Instagram, inclusive, né, porque eu acredito que vocês seguem, né, o Infinito Ponto, etc., né, e ela compartilhou nos stories dela, uns meses antes, né, como ela gostaria de ser tratada nos últimos momentos, né, que ela não gostaria de sentir dor, que ela gostaria de ser sedada e que ela queria morrer ouvindo a voz da mãe dela. Então, isso também dá esse alento, né, deu esse alento para a mãe dela. E por isso que eu volto a insistir, né, que é tão importante conversar, né, sobre isso, né, porque é como tu disseste, né, que a morte não é uma possibilidade, a morte é um fato, né, para todo mundo. Então é importante. Meninas, posso fazer uma intervenção? Claro, José. Desculpe entrar, mas acho que eu sou o único homem do grupo aqui hoje, né? Enfim.
Eu só queria chamar a atenção, primeiramente, boa noite a todas, né? Eu sou José Tadeu, sou professor de economia, não sou, vamos dizer assim, né, diretamente ligado à área da saúde, mas como familiar de pessoas que passaram pelo cuidado paliativo, eu tenho uma certa familiaridade também com essa temática de discussão. Eu acho realmente que é um tema muito contemporâneo, muito necessário. E vale dizer, né, foi muito interessante ter participado aqui com vocês, porque eu, particularmente, tenho o meu testamento vital elaborado. Embora eu seja razoavelmente novo, né, ainda, mas tenho as diretivas antecipadas de vontade já feitas, devidamente registradas, para justamente poder ter esse cuidado e sanar uma lacuna que eu observo, olhando pela minha perspectiva de economista, olhando para a gente resolver uma lacuna muito importante no quesito administrativo do processo de morrer. Porque muitas vezes, quando, por exemplo, no meu caso específico, como filho único de pais que já tinham uma certa idade, eu era o único responsável por tomar as decisões relativas a toda a estrutura da minha família. Mas e se na perspectiva de eles não estiverem, e eu como solteiro, sem filhos e sem irmãos, de que maneira que essas decisões poderiam ser tomadas numa eventual ausência, como de fato é o que acontece hoje, né? Como só temos eu e a minha tia que vai entrar aqui um minutinho aqui para falar com vocês logo na sequência. Então eu achei muito importante, já há alguns anos, ter esse cuidado prévio, né? De elaborar essas diretivas, de ter, inclusive, o dispositivo de cremação, que é uma coisa que a Maria Paula, como advogada, sabe que sem um parente de primeiro grau não pode ser feita. Então, todos esses cuidados são muito importantes, porque nós temos, como eu disse, esse gap, essa lacuna importante sobre o que ser feito com o paciente, com o meu eu, digamos assim, na perspectiva de eu não ter possibilidade de discernir a respeito das minhas decisões administrativas, de ir para um hospital, eventualmente nós estamos vendo isso muito na Covid, né? De pessoas que estão indo para o hospital, entrando em UTI particular, topando, entre aspas, fazendo qualquer negócio para se tratar, e podemos entender a dinâmica ética dessa situação, mas acabam, às vezes, entrando num valor de orçamento que é isso absolutamente além de qualquer necessidade, de qualquer possibilidade de pagamento, né? E nas terapêuticas possíveis de circulação extracorpórea, enfim, uma série de outros mecanismos aí que acabam destruindo a finança familiar, que acabam arrebentando o orçamento familiar e arrebentando a própria qualidade de vida, mesmo que o paciente se cure, né? Vai acabar saindo de lá com uma conta alta, digamos até extorsiva, né? E realmente, assim, tipo, sem às vezes muita condição de arcar, e acaba entrando aí numa situação de ter que vender imóveis, abrir mão, entrar em empréstimos, enfim, uma série de coisas. Então, como economista, eu tenho essa preocupação muito forte, né? E eu, aí, a partir disso, só colocando um relato pessoal, eu vivenciei toda essa perspectiva já em família, né? Como disse, filho único, os meus pais já faleceram. No caso da minha mãe, né, ela faleceu em 2009, eu não tive oportunidade de ter feito com ela uma presença maior no sentido do cuidado, da atenção, que estava na graduação, começando o mestrado, uma série de fatores. Já com o meu pai, quando faleceu, o meu pai não passou pela distanásia, mas passou por uma necessidade minha, pessoal, de uma obstinação terapêutica desnecessária. Já era um senhor idoso, já com mais de 80 anos, muitas comorbidades, mas eu insistindo fortemente, vamos tratar, vamos cuidar, vamos fazer fono, vamos fazer isso, uma equipe multidisciplinar, quando ele, na verdade, não queria isso. Ele só queria realmente o momento dele para ele ficar tranquilo e ter o processo de morrer, que ainda levou alguns anos, felizmente, aí, para que isso realmente acontecesse. Mas nós temos aqui, eu particularmente tenho uma visão muito tranquila e até mesmo pragmática em relação a esse processo do morrer, né? Porque é um processo realmente inevitável, que acaba realmente nos dando, todos nós seremos acometidos por isso. Então nós temos um diálogo, hoje eu consigo ter, com a única parente que me restou, pode vir aqui, André, um diálogo muito frutuoso e muito positivo nesse sentido. Só queria aproveitar essa oportunidade, acho que vocês conseguem ver aqui, né? Essa aqui é a minha tia, né, minha madrinha, Benedita, minha querida, ela tem 82 anos e ela também tem as diretivas de vontade dela elaboradas, né? Ela já também tem tudo certinho, não tem, André? A senhora quer ser entubada? Não. De jeito nenhum? Não. Mesmo que precise? Mesmo que precise, não. Esse é realmente o cuidado, é saber poder ter esse diálogo frutuoso dentro de casa, dentro da família, é fundamental. Não para que a gente precise justificar para alguém, ou a terapêutica que foi adotada ou que deixou de ser adotada, mas principalmente para poder ter esse respeito e principalmente o autorrespeito, o autocuidado. Eu acho que essa é a dimensão fundamental. Obrigado a vocês pela oportunidade, pela participação aqui. Boa noite, obrigada. Bom, José, obrigada.
Obrigada mesmo. O José falou uma coisa que é muito importante da questão das diretivas, e às vezes a gente fala, vocês conversam sobre o funeral, é muito caro um funeral, é muito caro morrer. Então, é algo que sim, a gente tem que conversar, porque economicamente faz a diferença. Morrer numa cidade, transportar o corpo para outro. Então, tudo isso são questões que, se a família e o paciente não conversam antes, provocam muito sofrimento num fim de vida, né? Então, é algo que a gente também tem que pensar no valor econômico também do Imagina, transtorno. Luciana, se alguém disser, né? Não, quando eu morrer, eu quero ser enterrada em Paris. Não dá, né? Tem que conversar sobre isso também. Exatamente. Infelizmente, hoje, né, como eu disse, nós não podemos questionar, evidentemente, as motivações e as implicações de cada família. E respeito completamente a necessidade, o desespero dessas famílias que estão passando pelo problema da Covid de encararem qualquer alternativa terapêutica para poderem salvar um ente querido. Mas qual não só o custo financeiro disso, mas o custo para a família de uma decisão de eventualmente tentar uma, né, doutor Luciano está aqui, de tentar uma extracorpórea, de partir para qualquer alternativa. E às vezes acaba... É o custo emocional também, né? Oi? É o custo emocional também. Né? E aí acabam realmente entrando e tentam de qualquer maneira, ou por sites na internet, para arrecadar recurso, fazer rifa. Mesmo que isso seja possível, você acaba vendendo, acaba penhorando imóvel, você vai sair de lá, o paciente vai sair de lá, cuidado, e aí ele vai descobrir que ele perdeu tudo no contexto dessa situação. Como um pai de família, nós temos que nos questionar se ele realmente gostaria de passar por essa circunstância. Né? E às vezes nem é o que o paciente queria, né? Exatamente. Assim, a família, é óbvio que a família sempre vai querer fazer tudo. A gente nunca quer perder uma pessoa que a gente ama. Ninguém diz, não, tudo bem, já tem idade, deixa. Né? Não é assim. A gente quer, se custar 1 milhão, tu dá um jeito. Mas o negócio o fato de morrer, né? Não evita o luto, não evita o sofrimento, não evita isso, né? Foi como aquilo que eu sempre digo aqui para a madrinha, né? Oi, desculpe. Como eu sempre disse aqui para minha tia, né? Não, só queria dizer... Oi. Pode falar. Online a gente se perde de vez em quando porque dá o delay, né? É verdade. A minha tia aqui, só para comentar que ela vai voltar para o crochêzinho dela, né? Ela tem hipertensão pulmonar, né? Já é diagnosticada já há alguns anos. E como a doutora sabe, a Luciana, é uma condição que, por caso dela, não tem terapêutica. É só manter realmente uma terapêutica de medicação, né? Não tem como fazer transplante, ela já tecnicamente é paliativa já há algum tempo, né? O cardiologista que acompanha deu 2 anos para ela. A senhora já está com quanto tempo, Adriana? Está indo para 8 já? Exatamente. Então, é ter esse cuidado, ter essa atenção. Não é pensar em qualquer coisa, em qualquer tentativa, falar, vamos operar, vamos fazer transplante, vamos fazer... Não, é encarar com tranquilidade, não é assim? Exatamente. Só isso. Obrigada. Eu queria trazer para vocês uma história de um livro que eu li, e eu faço, todo mundo que eu conheço, eu tento fazer ler esse livro, tá? Porque eu gosto muito. Minha lista de prioridades é do David Menashe. O David foi um professor escolar de high school dos Estados Unidos que teve um câncer no cérebro e ele fez todo o tratamento e tal, e daí depois de um tempo o câncer voltou e ele viu que o tratamento, assim como a Ana Beatriz no vídeo, viu que o tratamento não estava fazendo o efeito que ele achava que deveria e ele falou, chega, não vou mais fazer tratamento, ele resolveu então fazer uma viagem pelos Estados Unidos para saber encontrar ex-alunos e saber como que ele tinha ajudado essas pessoas no desenvolvimento delas como seres humanos. E é muito bonita a história, assim, porque a maneira como ele encara a finitude dele é muito lúcida, sabe? É muito assim, eu sei que eu vou morrer. Na verdade, eu já deveria saber antes de ter câncer, né? Isso já deveria ser uma conversa que a gente tem. Mas agora que a minha vida está realmente chegando ao fim, porque a doença estava avançando bastante, eu vou fazer o que faz sentido para a minha vida, que é falar com os meus alunos, é viajar, é me aventurar, é isso que eu quero fazer.
E aí o nome do livro é Minha Lista de Prioridades, porque ele desenvolveu uma lista que ele fazia com os alunos. E aí quando a Carol falou que essa conversa sobre a morte a gente deveria ter na escola, né, deveria ser uma coisa, parte da nossa educação, porque faz parte do que a gente vai viver em algum momento, e vai ser uma vez só, então a gente só tem uma chance de morrer, a gente precisa aproveitar essa chance para morrer direitinho, né, dentro das nossas vontades. E daí ele criou essa lista, e são palavras como abrigo, aceitação, amizade, amor, aventura, carreira, casamento, etc., que ele fazia os alunos botarem em ordem. E isso trazia a reflexão do que é mais importante para ti, né? Então, assim, amor acima de tudo, por exemplo, para mim é isso. Tu sabe, a partir disso, tu começa a ter uma ideia do que é a tua diretiva antecipada de vontade, né? Porque tu começa assim, para mim o fundamental, assim como a doutora Luciana falou, da paciente, para mim é limpar minha bunda, ponto, autonomia. E aí começa a reflexão. Então, eu acho um livro incrível, assim, eu recomendo sempre, se alguém quiser ler. Acho que tem na Amazon ou em alguma dessas livrarias digitais. E a outra coisa que eu queria trazer é que realmente toda essa conversa que a gente está tendo passa pelo tabu de falar sobre a morte, que é um assunto que a gente precisa falar, não vai ser todos os dias, não precisa, né? A gente precisa naturalizar isso, porque talvez tu tenha um câncer e tu tenha tempo de assimilar que tu vai morrer, né? E eu, desde muito jovem, eu tenho uma visão bem parecida com a avó da Fabiana, que a Fabiana comentou, assim, de achar que é natural morrer. E que é quase que, eu não vou dizer que não é bom ter câncer, nunca é bom ter câncer, mas ele te traz um privilégio de entender que um dia tu vai morrer, né? E talvez seja de câncer, talvez não seja. Isso foi uma coisa que para mim ficou muito clara no meu diagnóstico, assim, de tipo, eu não tomar essa consciência de que a gente é finito, ponto. Isso vai acontecer e a gente não sabe quando. E se a gente morre num acidente, num infarto fulminante, alguma coisa assim, muitas vezes a gente não tem tempo de escolher o que a gente quer fazer, né? E quando a gente tem uma doença que ameaça a vida e a gente tem a possibilidade de ter um cuidado paliativo, de ter essas conversas, eu enxergo isso como uma grande vantagem, sabe? Uma coisa que pode te acalmar, que é uma coisa que a Ana Beatriz falou no vídeo, né? Ela falou assim, porque a gente descobre que vai morrer e daí fica naquela coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E é muito ruim. Eu já acompanhei algumas pessoas no processo de morte e eu não sou elas para saber como é que foi, mas para mim, como amiga, como acompanhante, foi muito ruim ver que a pessoa tinha muitas pendências, que ela tinha muitas coisas para fazer, né? Só que a gente sempre vai ter coisa para fazer, porque é saudável a gente ter planos, né? Chegar aos 30 e querer estar aos 40 e depois mais um pouquinho e ir barganhando a vida. Então, é normal a gente deixar alguma coisa inacabada, mas não é legal a gente deixar alguma coisa muito importante inacabada, né? Pendente, porque para a família também isso é um peso, né? Ficar ali sabendo, poxa, faltou fazer tal coisa, faltou falar tal coisa. A gente precisa normalizar essas conversas sobre a morte no sentido de tentar ter menos boleto para pagar depois, né? Assim, deixar o mínimo de conta pendente. E falar sobre a morte é se conectar com o aqui e agora também, e aprender a dar valor para o aqui e agora, né? Exatamente. E a questão de fazer lista de prioridades. Por que a gente precisa fazer a nossa lista de prioridades quando eu tenho um diagnóstico ruim? Porque até vou dizer que quando eu fiz o meu primeiro curso de cuidados paliativos há anos atrás, foi justamente isso, que nas primeiras aulas me disseram, mas qual que é a tua lista de prioridades? Eu não sei, porque eu não vou morrer. Não, mas você precisa ter a tua lista de prioridades agora, tu não pode deixar para depois o que... Porque é exatamente isso, eu não sei se eu não vou morrer num acidente de trânsito e não vou poder dizer para as pessoas que eu amo, ou que eu vou
a vida inteira eu quis, e falo por uma coisa assim, eu sempre dizia assim, um dia eu vou voltar a fazer balé e jazz, um dia eu vou voltar. E eu estava uns 5, 6 anos pedalando isso, e aí de repente eu me dei conta, gente, ou eu volto agora, ou ano que vem eu não sei o que vai acontecer, então eu começar a botar as minhas prioridades na frente, independente de eu ter um diagnóstico ou não. Senão, eu não sei se eu vou ter 10, 15 dias de vida. E a idade não faz diferença nenhuma. Eu estou agora com uma paciente de 26 anos com câncer de mama, metastática, muito mal. Câncer de mama em 26 anos é muito raro. Ela não tem histórico familiar nenhum na família de câncer de mama. E ela está mal, morrendo. Quem é que iria dizer que isso aconteceria com ela? Em 2 meses a vida dela ia mudar dessa forma e que todas as prioridades que ela tinha deixaram de ser prioridades nesse momento. Então, a gente tem que pensar nisso e a gente tem que conversar assim desde cedo. Eu trabalho com morte. Na verdade, eu não trabalho com morte, né? Porque às vezes até os meus mais de uma vez perguntaram: por que tu fez isso contigo? Para que tu vai fazer uma especialidade que só trabalha com morte? Eu digo, não, eu não trabalho. Meus pacientes estão todos muito bem vivos e eu trabalho para que eles continuem vivos até o seu último dia de vida, né? Que eles aproveitem. E aí, então, aqui em casa, eu tenho uma menina de 9 e uma de 8. Eu falo sobre morte elas cresceram, nasceram escutando falar sobre morte. E aí, há um tempo atrás, nós estávamos jantando em casa e eu cheguei um dia e disse assim, tive uma semana difícil, eu tive 3 perdas, perdi 3 pessoas que eu gosto muito, porque a gente se vincula com as pessoas nesse período. E aí a minha filha me perguntou, mamãe, 3 pacientes teus morreram? E a minha sogra, na hora, falou, não foi isso que ela quis dizer, imagina, não foi nada. E aí a minha filha olhou para ela e disse assim, vovó, os pacientes da minha mãe morrem, todo mundo vai morrer. Então, tipo, é o natural. Então, elas estão pela convivência comigo, quando o dia que elas tiveram que enfrentar uma morte, talvez seja mais tranquilo de falar. Na minha casa, quando eu era pequena, não se falava nunca em morte, na possibilidade de alguém morrer, ou o que eu vou fazer quando eu morrer. Então, eu acho que a gente tem que começar quanto antes falar, e como a Carol diz, desde a escola, porque isso é a coisa mais certa que a gente tem. É muito interessante porque a gente vive numa sociedade que nega a morte, né? A gente não fala da morte, a gente não dá esse espaço para a morte, mas como que a gente muda isso, sabe, gente? É sendo referência, é fazendo isso que você fez, sabe, Luciana? É ser referência daquilo que a gente acredita, sabe? De repente, as pessoas podem ouvir e falar, gente, eu posso falar sobre isso. Existe um espaço, e cada vez que a gente dá espaços como esse daqui para poder se falar, a gente está fazendo diferença, sendo referência daquilo que a gente acredita. Então, vocês todas que falaram até agora, você também, José, são fenomenais, sabe? Porque vocês são referências disso que vocês estão fazendo. Outras pessoas estão vendo o seu exemplo. E na formação médica, muita coisa acontece pelo exemplo, né? Os alunos aprendem muito pela referência, gente. Eu trabalhei em um hospital no ano 2000 como psicóloga hospitalar e tenho acumulado mais de 20 anos de experiência trabalhando na área da saúde e, assim, eu fiz muita questão de ir para dentro da faculdade de medicina para poder compreender por que eu não conseguia falar sobre morte dentro de um hospital. Toda vez que eu queria fazer uma pesquisa dentro da UTI, que eu trabalhei por mais de 10 anos, e eu queria perguntar sobre a morte para os familiares daqueles que estavam realmente morrendo, eu era chamada na diretoria, o psicólogo, de novo, psicólogo, você está tentando falar da morte? Eu falei, mas doutor, se eu não falar da morte dentro do hospital, no CTI, com quem está morrendo, eu vou falar com quem? Então, assim, eu tive essa necessidade de ir para o meio da médico, para a área deles, fazer meu mestrado lá dentro e ouvi-los,
sabe? Que dificuldade é essa que vocês têm de ouvir o outro, de ouvir o sofrimento do outro? E, assim, não tem isso na formação médica, né? As diretrizes curriculares mudaram. Desde 2018, eles vêm se adaptando. Mas, ainda assim, é uma parte falha, é uma parte em que precisa ser mais cuidada sobre a morte, o morrer. E ninguém morre diferente do que se vive, gente. É disso que a gente está falando aqui o tempo todo. Ninguém morre diferente do que se vive uma vida inteira. Então, quando a gente está diante de um paciente que está morrendo, quando a gente está diante do nosso familiar, quando a gente está diante de alguém muito amado, querido, ou apenas alguém que a gente se vinculou naquele momento para oferecer um espaço para que ele olhe para as suas prioridades, para que ele olhe para os seus valores, porque ele precisa, né? Quando a gente consegue fazer isso, sempre vai ter alguém que vai estar assistindo a gente de algum lugar, sabe? Que vai estar vendo. E assim a gente faz a diferença, assim a gente vai mudando, dando esse espaço, dizendo que se você abordar uma pessoa que está em sofrimento, você não está provocando sofrimento nessa pessoa. Você só está dando um espaço para que ela possa olhar aquilo junto com você. E quando você faz isso, você visibiliza junto com ela e dá um lugar, valida aquela dor, sabe? E não reduz uma dor e um sofrimento apenas a uma dor e um sofrimento. É muito mais do que isso. É como se a gente tivesse com a nossa mão na frente dos nossos olhos e com os olhos abertos. E aí o que eu estou vendo é minha mão. Então eu tenho um sofrimento aqui. O nosso trabalho, muitas vezes, é ajudar ele a ter musculatura para esticar o braço. O sofrimento, ele continua, ele existe, mas ele não é mais aquela coisa que te cega, que vira um tapume na tua frente. Então, quando a gente consegue olhar para o nosso paciente com um olhar de vida, não de morte, porque eles estão vivos, né? Então, a gente consegue também ser referências para muitos e aí fazer essa diferença na nossa sociedade. Olha que lindo esse espaço que vocês criaram. Parabéns a cada um de vocês. Eu queria completar as falas e dizer que a gente sim precisa falar sobre o morrer, sobre a morte, sobre tentar tirar essa nuvem, né, da frente assim, que as pessoas pensam, que a sociedade colocou, de que a gente não, de que morrer é feio, de que morrer é uma vergonha, mas a gente precisa falar também sobre o viver, né, assim, e o que é o viver para cada um, né, estimular as pessoas a falar sobre o que significa para elas estar viva, sobre o que significa para elas ter tempo, sobre o que significa para elas o coração bater, né, assim, a cabeça funcionar, porque no fim das contas é sobre isso também o testamento. Também não, eu acredito que é apenas sobre isso o testamento vital, né? A diretiva antecipada de vontade é sobre o que faz sentido enquanto tu tá vivo. E a gente também não para pensar sobre o que é estar vivo, né? A gente vive muitas e muitas vezes no automático, e eu acho que isso a coisa de viver o momento presente o tempo todo é uma falácia, não tem como, sabe? Assim, em alguns determinados momentos a gente se pega de novo caindo no piloto automático muitas vezes, mas trazer atenção para esse assunto e para que as pessoas cada vez mais reflitam sobre o que significa para elas a sua vida, talvez traga um pouco de tranquilidade na hora de perceber o que significa para elas morrer, né? Porque se eu sei o que eu significo viva, eu sei o que significa minha morte, para mim e para as pessoas que ficam, sabe? Acho que a Luciana, né, pode até me complementar. Eu estou atuando dentro do hospital recentemente, mas muito do que a Juliana trouxe é o que eu percebi nos processos que eu consegui acompanhar todo esse processo ativo de morte, né, até realmente a finitude, que os pacientes que passaram de uma maneira mais tranquila eram os pacientes que tinham essa consciência de tudo que eu vivi, do que eu estou vivendo, as conexões que eu tive, que conseguiram realmente refletir sobre a vida deles ao longo da vida, e que quando chegou esse momento, isso já estava
melhor construído e estabilizado. Então, nesse momento de você realmente pensar na sua morte, né, na sua finitude, isso estava já muito mais tranquilo. E aí a gente pode ver que, inclusive, a família consegue lidar com esse luto antecipatório mais saudável, né? Não sei se seria bem essa palavra, mas que consegue lidar de uma maneira melhor, né? E aí esse momento passa de ser deixa de ser aquele momento catastrófico, traumático, para sim um momento que é natural de acontecer e que tem acolhimento, tem amor ali, tem o cuidado, que é isso, né? A gente pensar no cuidado, respeitando bem tudo que já foi dito, né? Os valores, a autonomia, enfim. Então, é muito, como você também comentou, Juliana, é difícil a gente ficar no aqui e agora o tempo inteiro, isso é utópico, né? Mas a partir do momento em que a gente fala sobre a finitude, a gente vai olhar para as nossas prioridades, para o que é importante, para o que dá sentido na nossa vida, a gente passa a fazer escolhas mais assertivas, mais de acordo com o que a gente quer, e isso, ao longo da nossa vida, vai fazer com que lá, no momento em que isso vai pesar mais, traga tranquilidade ou não, né? É honrar a nossa vida, né? Assim, honrar a história que a gente fez e para a família também saber que essa pessoa ficou em paz, né? Assim, que tá tudo bem, que faz parte da história, que ninguém é eterno para a gente poder lamentar nesse sentido, é que a gente sempre vai ter saudade, sempre vai ficar saudade, não tem como não, né? Se é uma pessoa que a gente amou, a gente vai ter esse sentimento, vai sentir falta, mas vai saber que a gente fez o melhor para a pessoa, que a gente fez o que ela queria, e isso é muito difícil sem ter essas conversas antes, porque eu tenho por exemplo, em relação aos meus pais, eu tenho uma visão do meu pai que a minha irmã talvez não tenha, porque eu tive conversas com ele que ela não teve. E aí eu posso chegar, né, no momento de ter que tomar uma decisão e achar que tem que fazer A e o outro acha que tem que fazer B, e é muito mais difícil, assim, se a gente não tem essa lista de prioridades mesmo da pessoa, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, o nosso tempo daqui a pouquinho está acabando. Quem quiser ficar à vontade para responder. Qual o primeiro passo para a gente fazer a diretiva antecipada de vontade? Né? Assim, para a gente poder sair daqui e tocar esse projeto tão importante para frente. Eu poderia dizer que é dar um espaço para que a pessoa possa contar sobre o que é importante para ela. Que a gente talvez seja em uma conversa, mas talvez seja em várias conversas. Talvez seja ao longo de todo um tratamento, que daí ela pode ir se percebendo também no que ela prefere, no que ela quer, no que ela não quer, e descobrindo isso ao longo do tratamento dela, mas que a gente consiga sempre estar atento a quem a gente se torna diante do outro, para poder suspender o nosso próprio juízo de valores e dar esse espaço que a gente chama de um espaço seguro, para que o outro possa se ver e se perceber naquele momento que é dele, né? Então, eu acho que esse é o principal para a gente poder colher uma boa diretiva de um paciente. E acho que para um paciente fazer uma diretiva antecipada de vontade, pode falar, Carolina. Vai lá, pode falar. Vai lá, Maria. Fala. Bom, para um paciente fazer uma diretiva antecipada de vontade, né, primeiro ele tem que se conhecer, né, para refletir bem sobre essas prioridades, né, sobre o que é importante para ele. E como a Luciana já falou, como eu falei também, essas diretivas não são fixas, né, são mutáveis. Então, por isso que é importante se conhecer os valores, né, para ver o que pode constar nessa lista como, né, uma coisa importante para você.
falar, Maria. Eu acho que para a gente, assim, sair para cada um de nós aqui, né, que vai querer pensar sobre isso, é pensar sobre quem a gente é. Eu acho que é a primeira coisa, né? Quem a gente é, o que é importante para a gente, o que faz sentido. Né? Acho que é a primeira coisa. Como é que eu quero ser lembrada, né? Eu acho que é importante eu pensar como é que eu quero ser lembrada, o que é importante, porque às vezes a gente quer ser lembrada de uma forma e aí eu estou vivendo totalmente diferente da forma como eu gostaria de ser lembrada, né? E conversar muito, e eu sempre que eu converso sobre cuidados paliativos, eu sempre gosto de falar que a gente saia daqui fazendo as nossas diretivas e lembrando que de contar para quem vai decidir por mim realmente se eu não estiver aqui. Porque não adianta eu achar o que eu quero, decidir tudo para mim e ficar guardadinha comigo. Ou escrever uma carta e botar dentro do meu guarda-roupa. Não, eu tenho que chegar para o meu marido, para minha filha, para minha mãe, eu tenho que chegar e falar para essas pessoas, porque, na verdade, num fim de vida, quem decide pela gente são eles. As diretivas antecipadas de vontade são uma consequência, né, do que a gente deseja. Então, por isso que é interessante conversar sobre isso, né, e que a gente possa materializar essa vontade, né, informando para quem a gente ama, né, e para o médico que acompanha a gente, né, ou para a médica. Para que fique registrado. Eu entendo como uma espécie de como quando eu tomei essa decisão, como uma espécie de um seguro emocional, né? Um seguro, não um seguro de vida que a gente pode obter aí uma remuneração, aqueles que vão vir depois obter alguma remuneração, mas um seguro que me dá autonomia em relação às minhas decisões, né? Para uma pessoa que se pensa ser independente, até o último instante que haja uma consciência ativa da minha parte em relação àquilo que eu quero e o que eu não quero. Inclusive o depois também. Se eu preciso passar por uma situação difícil, eu vou passar, eu quero não, por exemplo, não ser entubado, eu quero passar só por uma sedação paliativa. Como paciente crônico por obesidade, por exemplo, eu sei que a minha chance de sobrevivência numa Covid, por exemplo, é muito baixa. Então eu quero ter direito a um tratamento digno, no qual eu possa realmente não sofrer e minimizar o sofrimento da família também. Então, é um seguro emocional, por assim dizer. As diretivas antecipadas de vontade precisam ser conversadas também, né? O que a gente quer, porque como não tem forma prescrita em lei, como não há essa obrigatoriedade de serem cumpridas, né, tanto pelo médico como pela família, então quando a gente coloca, né, para quem a gente ama, os nossos valores, o que é importante para a gente, né, se torna uma forma de ter uma certa garantia, né, de que vão ser cumpridas. Porque mesmo que sejam escritas, não tem essa garantia, né, se não tiver essa vontade, né, de quem a gente ama, de quem ama a gente. E é importante esse espaço de conversa para até explicar o que são essas diretrizes, né? Porque, por exemplo, a minha família tinha uma visão de que deveria ser um documento autenticado em cartório, por exemplo. E não precisa, né? É claro que até naquele aplicativo que eu comentei com vocês, ele orienta de que a pessoa assine e coloque data, né? Até para saber, caso mude, né? Qual das diretrizes eu posso seguir, caso seja impressa e tudo mais, né? Mas não é necessário autenticar em cartório para isso valer, porque o mais importante realmente é essa construção junto com os responsáveis, junto com a equipe médica, né, que isso seja realmente pactuado ali, né, e esclarecido também. Tem alguns recadinhos aqui no bate-papo que a Josiane Damasceno colocou já há um tempinho. Eu acho que o medo de falar são esses mitos, e a própria medicina ainda associa a morte à velhice.
E quando alguém mais jovem adoece, muitos se perdem, profissionais, familiares, pacientes, e alguém ainda que está longe da morte, falar desse tema causa um desconforto. A Ju também colocou o link do vídeo, aquele que nós vimos. Só um minutinho, Luciane, já te dou a palavra. A Cláudia também, querendo agradecer a oportunidade propiciada a todos vocês, bem como o participante economista, que nos traz outro viés, muito a refletir. Manda um grande abraço. E a Luciana Rentes também, parabéns pelo tema escolhido. Pode falar, Luciana. Gente, a Tatiane colocou ali no chat o nome, é Minhas Vontades, o nome do aplicativo, para quem quiser procurar. E esse tema é um tema que a gente queria muito trazer já fazia um tempo, né? Assim, desde que a gente começou Conversas Abertas, é uma temática que trouxe bastante curiosidade. A curiosidade aumentou no dia que a gente falou sobre direitos dos pacientes, e a nossa conversa foi muito sobre direitos humanos dos pacientes, né? Não só os direitos legais. E eu acho que sempre é muito válido a gente ter essas reflexões, esses momentos para troca, porque não é só para o paciente que está em tratamento, né? É para todos nós. A gente não tem, ninguém assinou o contrato de quando que vai falecer, então estamos todos no mesmo caminhar aí, na mesma fila. E fica o nosso convite para quem quiser participar das atividades do Projeto Camaleão. A gente tem o Conversas Abertas uma vez ao mês, agora, e dia 28 de julho a gente tem o próximo Conversas Abertas, que vai ser sobre o Projeto Camaleão, porque o Camaleão está de aniversário agora em julho, então a gente vai fazer um Conversas Abertas falando sobre o impacto da ONG para os participantes, né, para as pessoas que são beneficiadas. E fica o meu convite aqui para vocês, quem quiser nos escrever depois, trazer, enfim, reflexões que vão surgir aí, ou se tiverem alguma dúvida e quiserem passar para as nossas participantes também, o nosso e-mail está no site, está em contato@projetocamaleão.com. E quero agradecer a vocês pela presença, pela troca, fiquei muito feliz, até me esquentei um pouco com essa conversa, né? Tava com mais frio, agora eu não estou sentindo tanto frio. Muito obrigada mesmo, obrigada Caroline, Carol pelo apoio para a gente criar esse tema, a Ju também, a Rita, enfim, nossa equipe. E fica essa reflexão para que a gente possa fazer a nossa lista de prioridades, para que a gente possa viver mais consciente. A gente sabe que, como a Ju falou, é impossível ficar o tempo inteiro no momento presente, né? Assim, talvez um instrutor de mindfulness seja uma pessoa que está mais assim, mas a gente, com tudo que tem para fazer, acaba fazendo nosso dia a dia, mas que a gente não morra no automático, né? A gente não precisa morrer no automático, a gente tem os momentos que a gente vive no automático, porque é natural a gente ter, mas que a gente possa realmente refletir para a gente ter uma boa morte, como se diz, né? A gente possa ir em paz. Então, obrigada, Maria Cristina. Parabéns, Flávia, parabéns a todos. A Ju colocou o nosso contato ali no chat, quem quiser mandar e-mail ou quiser pelas redes sociais também, cai tudo no mesmo lugar, então podem mandar. Muito obrigada mesmo, boa noite a todos e até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Maravilhoso. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.